Olá pessoal, mais uma semana iniciando, né? Que Deus possa nos proteger e nos dar força para também concluí-la. Gente, nós vamos hoje conversar um pouquinho sobre a aula de precificação. Nós vamos retomar as orientações do TCC, aquele trabalho que vocês estão realizando em grupo com os seus respectivos empreendedores. Então, o quanto é importante essa aula? Essa aula está direcionada às orientações do TCC para vocês darem continuidade ao trabalho de vocês, ok? Um ponto bastante importante ao tratar de como definir o preço do seu produto e serviço, pessoal, ele segue alguns passos. Então, bora ver quais são esses passos, tá? Coloquei até aqui no quadro aqui, se alguns conseguirem enxergar, senão a gente vai dialogando e vai melhorando a compreensão de vocês. Então, como definir o preço do seu serviço e produto? Você pode ter aí um montante de materiais, né, arquivos, que vai ter de aulas também de outros professores, que você pode pesquisar. Mas todos eles vão estar centralizados nessas etapas, certo? Então, se o empreendedor ele não tomar cuidado com um planejamento detalhado, ou seja, um plano estratégico que ele tem que realizar diante disso, e qual é esse planejamento detalhado? Envolve o que, pessoal? Elencar uma tabela de custos. Quanto eu gasto e quanto eu levo, ou seja, o tempo que eu levo para cumprir, né, a confecção do meu produto, ou os materiais que são escolhidos e selecionados para que o meu produto ou serviço chegue até o cliente. Na sequência, a definição de horas trabalhadas, né, a mão de obra desse empreendedor e quanto tempo leva, né, repetindo, quanto tempo leva, por exemplo, quem tem um empreendimento que trabalha com desenhos, a questão artesanal, a questão artística, quanto tempo ele leva para fazer um desenho, quanto ele gasta de materiais, se tem um material especializado, um caderno, uma caneta especializada, como é esses desenhos 3D, etc e tal. Inclusive nós temos um exemplo na turma que está trabalhando com um empreendedor, né, desse segmento. Por último, colocar em prática de forma viável e seguindo a realidade de mercado. Às vezes nós pensamos que precificar algo, dar preço, né, dar valor, para que se tenha depois também a questão do lucro, né? Eu esqueci de colocar aqui, nessa parte, definir horas trabalhadas, lucro e quanto tempo levo para confeccionar determinado produto ou quanto tempo eu levo para vender meu produto, para oferecer meu serviço. E, por último, colocar em prática de forma viável, de forma atendendo à realidade de mercado. Se você foge da realidade de mercado, tanto em questão de valor como em questão de qualidade, você não vai atender as expectativas da sua clientela. O quão é importante você observar isso. Então, por exemplo, às vezes tem gente que faz comparações, né? Dizer, eu vou começar a observar o preço do meu vizinho para poder atribuir o meu valor da minha peça, do meu produto ou do meu serviço. Pessoal, isso não cola, ok? Na linha de mercado não cola. Observar o que os concorrentes, né, utilizam de estratégias de marketing, né? Verificar a questão do preço dele é uma coisa, agora fazer comparação e tentar baixar ou aumentar preço seguindo a realidade do concorrente, isso não dá certo, pessoal, ao final. Por quê? Porque cada empreendedor ele segue uma linha, ele segue uma estrutura de materiais, ele faz pesquisa de preços, e cada um tem sua peculiaridade na oferta de produção de serviços, na oferta dos seus produtos e serviços, ok? Então, assim, fazer essas comparações ou você seguir a mesma linha do seu concorrente não é uma boa ideia para você que é empreendedor. Então, isso é uma dica bastante importante para vocês fornecerem aí
aos empreendedores que vocês estão construindo o trabalho de vocês. O próximo passo, pessoal, serão os cálculos. Como calcular e encontrar a minha margem de lucro, né? Até que ponto eu posso ter lucro e até que ponto eu posso verificar, dar o valor adequado ao meu produto. Então vamos seguir aqui uma lógica e um exemplo da apostila de vocês que pode ser melhorado com o que o professor vai trabalhar aqui, certo? Eu vou apagar aqui. Essa aula está bem sincronizada, né, gente? Hoje na webconferência nós tivemos algumas informações relacionadas e aí eu vou detalhar. Vamos supor, certo? Isso é uma situação hipotética, que existe um negócio, certo? Artesanal de um empreendedor, certo? E nesse negócio artesanal, você já realizou sua pesquisa, fez sua tabela de custos, certo? Então, você colocou aqui a descrição dos materiais que você irá utilizar para confeccionar um caderno artesanal, certo? Um lindo caderno, e aí é exemplo da apostila, eu estou seguindo aí a risca. E aí, nesse produto, você elencou, ou seja, listou, certo? O que você ia utilizar para confeccionar esse produto. Então, por exemplo, papelão cinza, tamanho A3, 1,60 por folha. Então, se foram 2 folhas, você colocou lá R$ 3,20. Então, você listou tudo o que você ia precisar para confeccionar e produzir esse produto, esse caderno artesanal. Esse é o primeiro passo. Um planejamento bem apurado de pesquisa de preços daquilo que você vai utilizar para a sua realidade, né? Por isso que eu comentei aquela questão anterior de que você não pode fazer comparações com o preço de outros concorrentes. Você tem que utilizar seguindo a sua realidade. Depois que você elencou essa tabela de custos do que você vai utilizar para confeccionar seu material, você somou tudo. E vamos imaginar que tudo isso que você ia utilizar para fazer um caderno, que é o custo do produto individualizado, né? Então é de um produto, deu mais ou menos R$ 14,67, certo? Esse é o valor da somatória de toda essa descrição: papelão, papel de revestimento interno, papel A4, fio de algodão, cola PVA. Tudo isso deu R$ 14,67. Então você aqui tem o valor de quê? O valor dos custos. Mas até aí, professor, eu encontrei todos os gastos do que eu vou até o presente momento, não, certo? Falta incluir uma coisinha aí, certo? Que coisinha é essa, gente? É justamente a sua mão de obra. Você não vai fazer um produto confeccionar sem ter a sua parte da mão de obra. Como identificar isso, certo? Então isso é bem simples. Primeiro, você vai tentar verificar em quanto tempo você leva, tempo mesmo em minutos ou hora, para confeccionar esse caderno. Então suponhamos que você leva isso 40 minutos, certo? 40 minutos para confeccionar um caderno artesanal. E nesse caderno artesanal, você precisa descobrir a sua mão de obra, certo? Ou seja, quanto vai ser o gasto ao total. Nesse momento você tem que incluir a sua mão de obra somado ao valor dos gastos dos produtos, materiais que você utiliza para confeccionar. Vamos dar um exemplo. Como é que você vai fazer isso? Primeiro, encontrar o valor da hora trabalhada. Normalmente, segundo a tabela, né, do Sebrae, que é regida pelos órgãos fiscalizadores de empreendedores, na realidade instituições, né, empresas que são intermediadoras de empreendedores e os órgãos fiscalizadores, eles denominam uma tabela. E normalmente a hora trabalhada para serviços artesanais ela está enquadrada nesse valor.
R$ 7,81, certo? Serviços artísticos, tabela artesanal, para quem é artesão. E aí, esse valor, como é que você vai descobrir a mão de obra para ser somada aos 14,67, que foi o custo que você tem de materiais que você pesquisou, que você gasta para fazer o caderno? Você vai fazer simplesmente, vai 7,81, você vai dividir por 60 minutos, certo? 60 minutos, que vai dar um valor de 0,13 centavos por minuto. Então, nessa situação, você tem como descobrir em 40 minutos qual é a sua mão de obra nesse sentido. Se você faz 13 centavos aos minutos, o que é que você vai fazer? Você vai pegar esses 40 minutos, que é o tempo que você leva para confeccionar o caderno, e vai multiplicar 40 vezes 0,13, que é igual, certo, a R$ 5,20. Esse valor aqui que deu R$ 5,20, pessoal, é a tua mão de obra. Então, o que é que você fez? Você transformou a sua hora trabalhada. Hora trabalhada significa uma hora, equivale a uma hora trabalhada. Então, a sua hora trabalhada, denominada pela tabela, né? Esse 7,81 sai da tabela, principalmente da sugestão de tabela do Sebrae. E você divide por 60 minutos, que você encontra o resultado de 13 minutos você gasta para equivale a 40 vezes... na verdade, desculpa, perdão. 7,81 dividido por 60 minutos equivale a 13 centavos, certo? Então, cada minuto da sua produção, da sua mão de obra, equivale a 13 centavos, que multiplicado pelos minutos, 40 vezes 13, dá 5,20. Então, você já encontrou o valor da mão de obra, certo? Professor, o que é que eu vou para onde agora? Tanto número é esse? Então, você vai pegar esse R$ 5,20 aqui, ó, que eu estou seguindo a seta aqui, ó, encontrado pelos 40 vezes 13. Então, deixa eu só diminuir aqui o número 14,67, que é o valor dos custos. 14,67, certo? Aí você agora vai fazer uma soma, tá? Mais R$ 5,20. Tudo isso aqui é dinheiro. Então, o que é esse valor, professor? 14,67 foi o valor do custo da tabela que dos materiais. A pesquisa de materiais que você gasta, que você fez, elencou para fazer o caderno. Esse 5,20 sai da onde, professor? Esse 5,20 equivale à sua mão de obra. Então, 14,67 mais 5,20, aí vem aqui o valor total, né? 19, eu já adiantei aqui, 19,87. Professor, isso daí é o quê? É o gasto total. Então, você gastou 19,87, incluindo a sua mão de obra e com a tabela de custo dos materiais que você utiliza para fazer o caderno. Ah, legal, professor, mas agora eu quero descobrir a questão do meu lucro. Como é que fica nesse negócio aí, na hora de atribuir o preço, certo? Então, bora lá. Como é que se atribui lucro ao seu produto? Você já tem o valor de gastos. Adquirindo o valor de gasto, que é R$19,87, vou apagar aqui, certo? Só um pouquinho. A soma das horas trabalhadas, HT, certo? 5,20. Mais os custos
14,67 dá 19,87. Pronto. Isso aqui, tudo isso aqui é gastos. Se você já adquiriu o valor de gastos, 19,87 para um dia agora, professor. Então, a atribuição de lucro, pessoal, ele não pode, né? O lucro mínimo ele tem que ser equivalente a 50% ou mais. Então, normalmente é atribuído a 50% para não sair fora da linha de mercado, da expectativa de mercado. Então, você vai ganhar, e o que é o lucro? O que você vai apurar ao final. Então, com base no que você gasta, 19,87 para fazer esse caderno artesanal, né, dentro dessa situação hipotética, você vai pegar esse 19,87 e multiplicá-lo. 19,87 em dinheiro, viu? É R$19,87 vezes, certo? Ou vezes é o X, né? Por 50%. Lembra que porcentagem é 100, vem de 100, né? Pode fazer na calculadora aí, ele vai chegar a um resultado aí de 9,94. Então, pessoal, 9,94 é o quê? O seu lucro. Destacar aqui, ó. Então, a soma das suas horas trabalhadas por minuto, que foi 5,20, mais as despesas de custos com material, dá um gasto total de 19,87. Para encontrar o meu lucro, lembre-se, eu tenho que atribuir 50%, é o valor mínimo, em cima do valor total de gastos. Então, eu fiz o total de gastos multiplicado a 50%, que deu R$ 9,94. Terminou aí, professor? Não, eu preciso agora saber o meu preço, chegar ao que nós estamos hoje, o grande objetivo da aula de hoje. Para onde eu vou, professor? Eu pego qual valor aí, qual a sequência? Então, nesse caso, você vai pegar o valor do lucro, os cachorros estão participando da aula, certo? Tenho certeza que vocês vão vir nesse momento. Então, bora lá. Qual é o valor do lucro? O valor do lucro, professor, foi, lembra, 19,87? Então, 19,87. A gente pode recapitular ao final, tá? Então, meu lucro é esse valor. Certo, professor? Mas aqui, vai chegar aqui, que denominador, como fazer? Então, você vai multiplicar, você vai somar, desculpa, para encontrar um preço mínimo sujeito a perdas, certo? Você vai fazer 19,87 mais o valor do lucro, que é 9,94, certo? Você tem aqui 19,87, que é o valor de gastos mais a sua hora trabalhada, mais 9,94, que é o lucro. Lembra que a gente encontrou o lucro? 9,94. Que vai dar o que, professor? 29,81 centavos, certo? Isso aqui é em real. Ah, professor, já encontrei meu preço. Então, esse caderno vai valer R$ 29,81. Sujeito a perdas. Por que isso? Porque não está incluindo aí, pessoal, os acréscimos. Os acréscimos, gastos com frete de algum material que você venha solicitar para a confecção desse caderno, adereços e certos tipos de outras coisas que você pode adicionar a esse produto. Então, você tem que considerar um preço adequado. Como é que eu faço isso, professor? Normalmente, existe uma base, né, de cálculo que é um fator multiplicador que a gente utiliza. Ou seja, 1,5 ou 2 para que todas as perdas ou sustos estejam cobertos. Ou seja,
Tudo que você vier, por exemplo, a perder nesse valor, em cima do valor, né, do seu produto, você tem que ter garantido um valor adequado para esse produto. Então, nós utilizamos esse cálculo 1,5, normalmente é o que é mais utilizado, que é um cálculo simples, e a gente vai pegar todo esse valor, 29,81, que é em dinheiro, e vai o quê? Multiplicar por 1,5, que vai dar quanto, pessoal? 44,70. Pode fazer aí na sua calculadora, certo? 29,81 vezes. Esse é o valor adequado para o seu produto. Seu preço é esse daí que você vai dar o produto. Então, pessoal, lembrar, primeiro passo, para você encontrar o preço do seu produto, serviço, você tem que fazer um planejamento apurado. Fazer uma tabela de custos, pesquisa de preços, elencar todo o material ou adereço ou aquilo que você utiliza para oferecer o seu produto ou serviço. Na sequência, depois que elencou isso, você encontra o valor total desse material que você fez. Quando você elencar essa lista, essa tabela de custos, lembrar que você tem que botar se é unitário, quantas peças são, quantitativo que você utiliza, se você confecciona isso de forma artesanal. Se for uma loja de roupa, como é cada peça que você faz a encomenda, o que você gasta no percurso, certo? Para você colocar nessa tabela de custos. Se você tem uma loja de eletroeletrônica, de eletrônica aí, de eletrodomésticos, né, para consertos de celulares também, que é o exemplo de vocês, elencar tudo detalhado, essa tabela de custos. Encontrou o que você gasta para atender a esse produto e serviço para seus clientes, você vai encontrar agora a sua hora trabalhada. Então, normalmente, por exemplo, se você é vendedor por internet, você tem um pico, ou seja, de hora de vendas. Sei lá, passa 5 horas vendendo, né? Passa 6 horas, o meu período do dia. Então você vai multiplicar o quê? Encontrar a hora trabalhada, um valor seguindo a tabela, vai dividir por 60, vai encontrar em minutos ou em hora e vai multiplicar pelo tempo que você gasta de prestação de serviço ou confecção do material, do produto que você vende. Ok? Por exemplo, as meninas fazem laços, né? O grupo de empreendedor aí, quanto tempo leva para fazer esse laço? Tem que encontrar, e como entra na parte artesanal, normalmente o valor a hora trabalhada vai ser R$ 7,81, como nós destacamos. Na sequência, você vai somar a sua hora trabalhada com os custos dessa tabela de materiais que você elencou com os respectivos preços. Fez isso, somou, você vai agora querer encontrar o seu lucro. Soma esse valor total com 50%. Por que 50%, professor? Porque é o que a linha do mercado trabalha. Mínimo, preço mínimo com 50% com margem de lucro ou acima, a mais um pouco. Mas o que é adequado do preço é solicitado por 50% de lucro, certo? Em seguida, o que é que você vai fazer? Encontrou o seu lucro, encontrou o valor do lucro, que aí você fez o valor total de gastos vezes 50%, você encontrou o seu lucro. Lá embaixo você vai continuar com o valor de gastos mais o valor do lucro, que vai dar um preço mínimo sujeito a perdas. Na sequência, você vai ter um preço adequado, ou seja, você vai somar o valor total que deu entre o lucro e o valor de gastos e vai multiplicar por um fator multiplicador, que é uma regrinha que nós utilizamos por 1,5. E aí você terá o preço adequado. Então, gente, espero ter contribuído com vocês. Nós temos alguns materiais que vão auxiliar vocês nessa produção, certo? Do TCC. A precificação
vale lembrar que você não pode fazer comparações com outros concorrentes com relação a atribuir o seu preço, porque você vai ter que atender à sua realidade. Qual a qualidade de produtos, qual a descrição que você utiliza mesmo para poder apresentar ao cliente esse teu produto, esse teu serviço. Então, o importante é colocar em prática seguindo a sua realidade. Realidade de pesquisa de mercado, realidade de materiais que você utiliza. Horas, por exemplo, se é minutos, se é horas que você passa para atender aos seus clientes. E tudo isso tem que estar numa tabela de custos, para que você tenha um certo controle e tenha noção do que seu produto vai valer, o seu serviço. Pessoal, espero ter contribuído com todos vocês. Um excelente feriado para todos. Descansem muito para quarta-feira nós retornarmos com tudo, certo? Qualquer dúvida que tiverem, pode estar lá interagindo no WhatsApp. Fique com Deus. Um abraço virtual em todos.